Amém, irmãos. Vamos agora passar para a palavra do Senhor. As crianças já estão subindo. E nesse momento, eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 11. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 11. E nós vamos ler dos versos 27 a 30 e depois do 12, 25. Atos 11, de 27 a 30. Atos 11. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Agora 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor ministre nos nossos corações através desse texto. Um texto que às vezes é ignorado, que pouco damos atenção, mas que é bastante importante para a gente, para que nós possamos entender o seu amor, o seu coração. Que nós, Pai, como igreja, possamos, Deus, entender plenamente o que o Senhor quer dizer com para a sua igreja nesta noite. E que nós possamos ser transformados, Pai, por essa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos aqui. Para quem não sabe, nós temos alguns visitantes. Nós estamos fazendo uma série de mensagens aí em Atos dos Apóstolos. E nessa série, já estamos chegando na 25ª mensagem em Atos dos Apóstolos. Já é bastante mensagem, né? 25ª. E vai ser a última mensagem que eu vou pregar nessa série de Atos neste ano. As demais, a gente vai passar por todo o livro de Atos. A meta é essa. Vamos terminar o ano que vem. Mas nessa série vamos terminar agora e a gente vai começar aquelas pregações a respeito de Natal, final de ano. Aí tem umas outras que eu vou fazer no ano que vem, que já estão planejadas, já para a gente fazer em janeiro, fevereiro. E provavelmente a gente vai retomar esta série em fevereiro, mais ou menos, março, por aí. Ó, você vê como que é o negócio, né? Eu estou aqui pregando hoje, eu já estou pensando na pregação lá de fevereiro, né? É mais ou menos assim a vida de pastor, a gente prega hoje, já estudando a de domingo que vem, pensando na mensagem que a gente vai pregar em janeiro. É assim que a gente vai lidando para não ter problema com as mensagens, né? Sempre buscando orientação do Espírito, né? Para que a gente vá levando a palavra para a igreja. E essa pregação aqui, eu não acredito em coincidências. Apesar dela estar falando de um tema muito específico, ela traz para mim, né, uma coisa que é muito típica do espírito natalino. Nós já estamos em dezembro, e se você sair nas ruas, você vai ver aí as ruas todas enfeitadas para o Natal. Olha aqui a nossa igreja, que as câmeras também podem pegar aqui, olha aqui a igreja toda enfeitada. Daniel, vira aqui para o seu lado, para o nosso lado direito, aqui, pega aqui os enfeites de Natal também, mostra para o pessoal. Tem a outra câmera ali fora, né? A que pega geral. Mostra que a nossa igreja também já está enfeitada, né? Aqui na frente da igreja,
né, praticamente, a gente tem uma árvore grande que a prefeitura está colocando, nas casas elas já estão enfeitadas, as pessoas estão comentando o tema mais importante dessa época do ano, que é o nascimento de Cristo. Isso é muito legal. Então, nós estamos já num clima natalino, isto é inegável. E esse texto, apesar de nós estarmos falando, vermos que é um tema totalmente diferente, está falando aqui de fome, assistência, mas olhando, a gente vai ver que também ele vai trazer para a gente uma coisa importante, do espírito natalino. Uma coisa que a igreja tem que resgatar para viver um Natal real. Na semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Natal, né? A primeira mensagem sobre o Natal vai ser a expectativa da chegada de Cristo, vai ser na semana que vem. No dia 22, eu vou falar da chegada de Jesus em si, né, da esperança, isso vai ser no dia 22. Mas tem uma coisa que a igreja precisa viver. E essa mensagem de hoje, ela vai trazer esse espírito natalino que ele tem que permear a vida da igreja. E a gente vai aprender a partir desse texto. Lembrando, vamos falar mais de Natal nas próximas mensagens. Hoje, nós vamos falar sobre esse texto aqui de Atos. Esse texto de Atos, ele está num contexto bem específico. Nós estamos mais ou menos na década de 40, entre 40 e 50, né, quase na década de 50 depois de Cristo. Né, então, a gente tem aí, Jesus já deve ter morrido mais ou menos há uns 15, 20 anos, mais ou menos. Nós já temos uma igreja muito vigorosa, né, ali em Antioquia da Síria, que é a terceira maior cidade do Império Romano. A igreja de Jerusalém está passando por uma perseguição, pela primeira vez está passando por uma perseguição estatal. Até este momento, a igreja não tinha passado por uma perseguição estatal, mas nessa época especificamente, né, no reinado do governador do imperador Cláudio, a igreja passou por uma perseguição principalmente na região da Judéia, numa parte específica do Império Romano. Não era uma perseguição generalizada. É importante a gente saber isso. Então, a gente está tratando de um contexto bem específico. Mas é interessante ver como que Deus trabalhou nessa situação. Olha só o que está acontecendo. Algumas pessoas, alguns profetas, saem de Jerusalém e vão para Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era uma cidade muito grande. Ela era uma cidade que tinha mais ou menos 600 mil habitantes. Ficava a mais ou menos 550 quilômetros de Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, o que é 550 quilômetros? É a distância mais ou menos daqui para o Rio de Janeiro, um pouquinho menos. Se você fosse fazer essa distância a pé, você levaria mais ou menos entre 20 e 25 dias para fazer essa distância a pé. Se você fosse fazer essa distância a cavalo, levaria mais ou menos uns 15 dias para fazer. Eles faziam essa distância, normalmente uma parte, eles faziam de barco, para ir mais rápido. Porque era longe, né? É longe, é uma distância grande. E aí, alguns foram para Antioquia da Síria. E olha só o que Lucas nos revela a respeito do que estava acontecendo. Lá no verso 27, vamos ler novamente. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Olha só o que está acontecendo. Chegaram ali alguns profetas e pessoas cheias do Espírito Santo,
ali para a igreja da Antioquia da Síria. Então, na Antioquia da Síria tinha uma igreja cristã que estava crescendo bastante. Antioquia da Síria fica hoje na Turquia, tá? Não fica na Síria hoje. Mas era uma igreja que crescia bastante. E essa igreja era uma igreja que ela tinha muito relacionamento com o Senhor, as pessoas oravam muito, jejuavam bastante, a igreja estava crescendo, né? Era a igreja onde estava o apóstolo Paulo, era a igreja onde estava Barnabé, e Deus resolveu trazer uma revelação específica para aquela igreja, né? Através de Ágapo, que era um profeta do Senhor, falando, olha, vai ter uma grande fome, e essa fome vai ser uma fome generalizada, assim, e acontecer em vários lugares dentro do Império Romano, principalmente numa região que era a região onde estava a igreja de Jerusalém, era a região da Judéia, iria acontecer fome, e como era uma profecia verdadeira, a fome veio, e ela aconteceu entre o ano 41 e 54, ali, depois de Cristo, que era o reinado do imperador Cláudio. E agora, irmãos, imaginem a situação. Você tem a igreja da Judéia. A igreja da Judéia, ela era uma igreja que já estava passando por perseguição, e não somente isso, estava havendo fome. Estava havendo fome ali, ou seja, teve algum problema com a produção de alimentos, e quando há problema com a produção de alimentos, os alimentos ficam muito mais caros, tem que importar, tudo é muito mais complicado. Lá naquela época era a mesma coisa do que é hoje, nesse sentido, e ali era tudo muito mais difícil para aquela igreja que estava na Judéia. E lá, a mais ou menos uns 500 quilômetros de distância, estava a igreja da Antioquia da Síria. Aquela mensagem de Deus para aquela igreja tocou profundamente no coração daqueles irmãos. Tocou profundamente naquela igreja que estava ali em Antioquia. E é muito interessante notar que nós estamos em um tempo onde você não tem o WhatsApp. Como não tinha o WhatsApp, o que acontece? Deus mandou o Espírito falar diretamente. Você não tem clima-tempo para fazer previsão meteorológica. Aí quem que faz a previsão meteorológica? É o próprio Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus tem que quebrar todas essas coisas que hoje, às vezes, a gente olha aqui, né, tem um monte de tecnologia, não tinha, e Deus faz uma coisa maravilhosa para que a igreja soubesse do futuro e se preparasse para ajudar uma outra igreja que estava lá longe. 500 quilômetros de distância, é bem longe. E Deus dá aquela missão para aquela igreja. Notem que essa missão, ela é bem específica. A missão de Deus, que Deus deu para aquela igreja, não foi para que a igreja ajudasse todos os pobres. A missão que Deus deu para aquela igreja foi para que ela ajudasse os irmãos da igreja da Judéia. A missão que Deus deu foi para que ajudasse os cristãos que estavam sofrendo com perseguição, foi para ajudar os irmãos que estavam sofrendo com a fome na região da Judéia. Não era uma ajuda total, não, vai lá e ajuda os pobres de maneira geral. Não era isso. Deus foi bem específico no que era para ser ajudado. E aquilo tocou muito a igreja, porque Deus fez a igreja, que estava muito bem, a igreja estava crescendo, a igreja estava bombando, todo dia chegava lá gente na igreja, eles podiam fazer carreata, carreata não dava, né? Não tinha carro, né? Eles podiam fazer louvorzão, né? Eles podiam fazer... O que mais que eles podiam fazer aquilo? Podiam pregar ali, em todos os lugares, todos os dias, a igreja ia chegando pessoas, né?
Deus ia levantando cada vez mais líderes naquela igreja. Era uma igreja que estava extremamente abençoada, né? Tinha muitos recursos financeiros também, tinha recursos humanos e financeiros, e para aquela igreja, que estava tudo bem, Deus falou, opa, ajuda aquela outra, está longe, mas vai ajudar aqueles outros lá, que eles estão padecendo com muita necessidade, vai e ajuda aqueles outros. Para aqueles que estavam muito bem, Deus abre os olhos e fala, olha, a realidade não é só essa que vocês estão vendo aqui, está tudo tranquilo. Tem uma realidade longe, mas que as pessoas estão sofrendo bastante. Irmãos, eu acho muito interessante como que Deus trabalha aqui essa situação, né? Como que Deus abre os olhos para que a igreja possa ver situações que nem ela está vendo, né, direito, para que ela possa ver mais. É quase como se fosse a visão do... Alguém lembra dos Thundercats? Quem deu risada denunciou ali a idade, né? Eu estou vendo aqui aqueles sorrisinhos, né? O que o Lion tinha, né? Quando ele colocava aquela espada assim na frente, vocês lembram, né? Era o quê? Era a visão além do alcance, lembra disso? Né? Era o que o Espírito Santo estava... Danilo está falando que não lembra, agora está falando que é novinho, né? Lembra que ele colocava assim, né, que ele falava assim, me dê a visão além do alcance? Era o que Deus estava dando ali para aquela igreja. O Espírito Santo, ele dá para a igreja a visão além do alcance. A visão humana é limitada, mas Deus que vê tudo, ele dá uma visão além do alcance para a sua igreja, para que ela possa agir. Mas será que a igreja hoje, ela tem essa visão além do alcance? Será que nós temos essa... será que a gente hoje tenha... Eu vou ler até aqui, que é para ficar mais fácil, né? Será que a igreja atual, ela consegue ter a mesma orientação de Deus para ver os irmãos que estão passando por necessidade e ajudar estes irmãos? Será que a gente consegue enxergar estas necessidades? Quando eu olho para isso, irmãos, e fico pensando, eu acho que a gente não consegue. E isso é uma constatação que me deixa bastante triste, pensar que a igreja cristã, nós, ou eu, né, não consigo ver bem as necessidades das outras pessoas. Aí a pergunta é, por que eu não consigo ver bem a necessidade das outras pessoas? Uma coisa que eu acho que tem nos atrapalhado bastante é o excesso de informação, principalmente as redes sociais. A gente recebe tanta informação, tanta coisa, que a gente fica com o coração endurecido. É impressionante, irmãos. Hoje a gente vê as pessoas, não, tal pessoa está passando fome, a gente vê aquela situação e acha aquilo normal. A gente vê situações de pessoas, eu falei agora da Síria, né? Está tendo uma revolução lá na Síria, pode ser que os cristãos lá na Síria sofram perseguição, e a gente acha normal. Tem outros lugares que, se você fala que é cristão, você vai ser perseguido, e a gente acha normal. Até porque, se eu abro lá o antigo Twitter, eu consigo ver lá imagens de guerra, pessoas passando fome, eu vejo coisas terríveis, e quanto mais eu vejo, mais o meu coração fica endurecido em relação a estas situações. Então a gente está num tempo onde nós temos corações duros. A prova maior da dureza do nosso coração é que
às vezes, andando pela cidade de São Paulo, você sabe que eu moro lá em São Paulo, andando por São Paulo, às vezes a gente olha pessoas pela rua e acha que aquelas pessoas fazem parte da paisagem. E aquilo nem dói o coração. Ah, mas aquela pessoa é drogada, tá tudo bem, a gente sabe disso, mas aquilo nem importa, nem nos dói. Vemos situações acontecendo e nem nos dói, porque estamos duros, né? Isso é um problema. Então, nós temos passado por um processo de endurecimento. Outro problema é que a gente acaba ficando cada vez mais isolado. As igrejas batistas em si, elas tendem a ficar um pouco isoladas. São igrejas normalmente menores, lembrando que 60%, 70% das igrejas batistas têm menos de 100 membros. Se eu for contar igrejas até 200 membros, são 84%, 85% das igrejas batistas têm menos de 200 membros, então são sempre igrejas pequenas. Então são mais isoladas também, isso é um problema. Mas tem uma coisa que é pior, é a teologia vigente que a gente tem hoje. Essa teologia, ela fala que nós somos abençoados quando nós recebemos, e não quando nós damos. Ao contrário da teologia cristã, sei lá, da Idade Média, onde a pobreza era a virtude, hoje, o que é virtude é ser rico. É muito claro isso, né? Quando a gente fala com uma pessoa, não, Deus vai te abençoar. Muitas vezes, quando a gente fala que Deus vai te abençoar para uma pessoa, está muito ligado, às vezes, a questões financeiras. E quem falou que dinheiro é bênção? Pelo contrário, né? A Bíblia, ela fala sempre para a gente tomar muito cuidado com o dinheiro. E dinheiro chega até a ser, em situações, um ídolo. Em várias situações, não em poucas situações. Em muitas situações, ídolo. Então, a gente tem uma teologia, que é uma teologia, talvez não seja que a gente pregue aqui no púlpito, mas é uma teologia vigente no Brasil. É isso que você escuta. Eu não vou falar assim, um dos candidatos aí, aí a Prefeitura de São Paulo falou assim, não, nós temos que abençoar as pessoas, para as pessoas prosperarem. Estava na boca de político. Ele falava essa frase. Nós temos que abençoar as pessoas, para as pessoas prosperarem. E isso, será que é exatamente cristianismo? Então, isso faz com que a gente fique duro e não veja a necessidade do outro. Será mesmo que se Deus falar para você, olha para o seu irmão aí do lado, que ele está passando por necessidade, será que você escutaria a voz de Deus? Será que você seria um ágapo? Né? E interessante que a palavra ágapo, né, está relacionado com a palavra ágapo, que é amor. Será que você seria um ágapo? Uma pessoa que conseguiria escutar a voz de Deus para ver alguém que está passando por necessidade do seu lado? Irmãos, às vezes nós estamos na igreja, né, estamos sentados do lado de pessoas que estão passando por necessidade, estão passando um perrengue danado, a gente nem sabe o que está acontecendo. Não é porque a pessoa está aqui tomada banho, né, veio bonitinho para a igreja, que o negócio não está pegando para ela não, irmão. E você nem sabe. Mas também, né, nem sei nem o nome do irmão, como mais eu vou saber do que ele está passando, né? Se eu não sei nem o que está passando com um irmão do lado, como que eu vou saber com igrejas que estão perto, igrejas que estão distantes? Aqui a gente vê Deus fazendo uma igreja se mobilizar para ajudar a outra. Tudo bem que não tinha muitas igrejas naquela época, né? Mas Deus falando assim, olha, igreja, se mova para ajudar a outra. Será que a igreja, será que Deus falasse para a nossa igreja, olha,
o que está acontecendo aqui se move e vai ajudar outras igrejas. E coisas estão acontecendo hoje. Olha só, alguns meses atrás, Santa Catarina. Será que irmãos da igreja não padeceram por necessidades enormes? Alguns foram lá. Às vezes a gente ajudou um pouquinho. Mas será que foi o necessário? Foi o suficiente? Ou fui meio ali na onda, mas eu não entendi a real necessidade. Será que Deus realmente está falando e a gente está escutando Deus direito, quando a gente tem esses chamados? Irmãos, nós temos que abrir os nossos corações para que o Espírito possa falar. E uma outra coisa que às vezes me incomoda agora, falando dessa época que a gente está passando, isso aí a gente está falando de uma necessidade física. Tem umas outras necessidades que são amparos até psicológicos, né? A gente está na época do Natal. Para muitas pessoas são épocas felizes, mas você sabe que o Natal também é uma das épocas mais tristes para as pessoas? Uma pessoa que perdeu um parente, a época do ano mais triste para ela é o aniversário dessa pessoa e o Natal, né? Tem pessoas que vão passar dias terríveis no Natal, e a gente nem sabe disso, nem liga para isso, isso não nos dói, mas também é melhor nem saber, né? Dor do outro é dor do outro, né? Não precisa ser minha. E sabe, irmãos, qual que é o problema disso? É que a gente está na época de Natal, e o Natal me faz lembrar uma coisa que é fundamental, que é a encarnação. O Natal, ele nos fala da encarnação do próprio Deus. E a encarnação, ela teve um motivo que é expresso lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A encarnação, ela tem um motivo, do amor. Esse amor fez com que Deus não poupasse, né, esforços em buscar aqueles que Ele amava. Deus, ele poderia ficar tranquilo onde ele estava, mas ele não quis fazer isso. Ele quis se encarnar para resgatar aqueles que necessitavam. Então ele escutou o clamor, ele viu a necessidade para que ele pudesse buscar. Isso é encarnação, isso é espírito do Natal. A igreja de Antioquia da Síria, ao escutar o Espírito e aceitar aquele chamado, ela estava expressando o Espírito do Natal, aonde estava entendendo o amor de Deus e as prioridades de Deus, e colocando aquelas prioridades de Deus como prioridades suas, e estava agindo como uma igreja encarnada para buscar e auxiliar aqueles que necessitavam. Isso é espírito natalino. Não era Natal, naquela época eles não comemoravam Natal, mas eles estavam com o espírito do Natal. E tudo começou porque eles estavam amando a Deus, ouvidos abertos, e prontos a amar ao próximo. Uma igreja que vive essa encarnação, vive o amor de maneira prática, e escuta a voz de Deus para ser um agente do amor de Deus na terra. E olha só como que esse amor de Deus, ele vai se expressar através daquela igreja. Isso está lá no versículo 29, abre lá, olha lá o que está no versículo 29, olha o que diz: os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses.
a igreja, ela mostrou uma enorme generosidade. A generosidade nesse ponto aqui é o amor na prática. Cada um conforme as suas posses deu. Opa, irmãos, olha só o que o Ágapo está dizendo. A galera lá da Judéia está passando fome. Né? A galera da Judéia está passando por necessidade e nós estamos bem. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos da Judéia. O que a gente vai fazer? Vamos levantar uma oferta aqui. Vamos ver o que a gente pode mandar para eles. E cada um, conforme tinha, levantou. Ah, não, eu posso dar 10. Ah, eu posso dar 100. Eu posso mandar 1.000. Ah, eu posso mandar 15.000. E cada um foi levantando e levantaram uma grande quantia para mandar para os irmãos ali da região da Judéia, que incluía a cidade de Jerusalém. Isso é amor na prática. Amor não dá para ser assim, né? Te amo. Assim, irmãos, assim, eu sei que a gente às vezes faz isso, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente está aqui no culto e fala assim, fala para o seu irmão que você o ama. Aí vai assim, irmão, eu te amo. Momento de hipocrisia da igreja. Não tem que tomar cuidado com isso. Amor, ele tem que ser expresso na prática. Na prática, na vivência. Deus, na encarnação, mostrou isso. Amou de tal maneira que mandou. Espírito natalino. Amou, mandou, nasceu. Isso é Natal. Isso é amor. Isso é espírito. Esse é o que a gente deveria viver. E, inclusive, o mundo sabe disso. Porque o mundo fala disso nessa época, não é isso? Não, temos que ajudar. Temos que mostrar caridade. Isso é Natal. Na prática. Isso que a gente tem que viver. Mas, na teoria, é hipocrisia. Na teoria, é fingimento. Então, a gente tem que sair do fato do fingimento, ou da teoria, eu vou chamar de hipocrisia pesada, né? Vou sair da teoria para uma prática. Vamos sair do plano teórico para o plano prático. Agora, me diz o que podemos fazer para viver isso de uma maneira prática. Né, esse amor de uma maneira prática, né, esse espírito natalino de maneira prática na igreja. Isso vai, e assim, viver o espírito natalino, ele custa alguma coisa para a gente. Para os irmãos aqui de Antioquia, custou dinheiro. Tiveram que pagar. Cada um deu um dinheirinho. E para a gente, o que isso vai custar? É interessante, né, que esse espírito de contribuir, os irmãos da Judéia, eles vão ter problema durante vários anos, tá? Então, vai ter, essa primeira oferta vai acontecer ali em Antioquia, depois, alguns anos depois, você vai ter a mesma oferta acontecendo na Galácia, depois ali até mesmo em Corinto. O livro de Corinto vai falar um pouquinho disso, né? Então, o espírito de contribuição vai estar muito forte ali, porque os irmãos da Judéia vão ter que passar por um perrengue muito grande. Eu coloquei aqui uns versículos, mas eu não quero ler, porque eu não quero focar nisso. Mas eu quero que vocês foquem numa coisa. Preste atenção, que na hora que eles estão levantando o dinheiro ali, o dinheiro não é para o pastor, o dinheiro não é para a igreja, o dinheiro não é para comprar o equipamento de som para a igreja, não é para comprar uma câmera, né, 4K, o dinheiro não é para comprar uns bancos legais, o dinheiro não é para a gente ampliar o nosso templo, para a gente fazer um templo para 5.000 pessoas.
o dinheiro ele vai para as pessoas que tinham necessidade. Ontem eu estava assistindo um pouquinho, né? Parei um pouquinho ali à tarde, porque teve a reinauguração da Catedral de Nossa Senhora. Aí você fala, Catedral de Nossa Senhora? Que catedral é essa? Talvez você não conheça por esse nome. Você conhece pelo nome de Catedral de Notre Dame. Notre Dame, eu também não sabia, tá? Ontem fui pesquisar, né? Notre Dame significa Nossa Senhora. Né? Que é lá na França, uma das catedrais mais famosas do mundo, né? Século XIII, tem lá umas coisas assim, algumas peças super famosas, como La Pietà, né? Que é aquela estátua lá de Maria segurando Jesus, depois que saiu Jesus da cruz, tal. E o que me chamou a atenção é assim, é uma catedral super imponente, né? Lá da França, tudo é muito bonito. E a catedral, ela é muito imponente, né? Aquela catedral, que tem mais ou menos uns 700 anos de idade. E o presidente estava lá, um monte de gente lá, super famosa e tal. E o presidente falando, olha, essa catedral já era muito bonita, era bonita e ela está muito mais bonita ainda. E aí aparecia o nome das pessoas, né, na transmissão, os grandes doadores. Aí tinha lá o nome das famílias dos grandes doadores. Muita gente colocou muito dinheiro. Eu não vou citar os nomes aqui. Eu lembro de alguns, mas não vou citar. Estava lá, né, numa placa lá no meio da igreja, né? E aí eu fico pensando assim, né? Igreja linda, que linda igreja, que pedras, que maravilha. Olha, Senhor, que pedras, que maravilha. Olha os contribuintes. Mas será que é isso que a Bíblia diz de verdade? Na hora que Deus chegar, né, lá no dia do juízo, o que Ele vai falar para a gente? Lá em Mateus 25, Ele vai dizer assim, Mateus 25, 34, tá? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo, pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu estava forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e vocês vieram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, que lhe demos de comer, ou com sede, que lhe demos de beber, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, e o hospedamos, ou nu, e o vestimos, e quando foi que o vimos o Senhor enfermo ou preso, e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá, em verdade lhe digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Está escrito aqui, a doação que você deu para o templo? Está escrito aqui, a doação que você deu para o som? Ou foi quando você buscou e amparou os irmãos? E o que a igreja de Antioquia da Síria estava fazendo? Cuidando dos irmãos, levantando dinheiro para resgatar os irmãos. O cristianismo tem um grande legado artístico e cultural. Eu acho legal, assim, muito, né? Mas temos que ser sinceros. O legado artístico e cultural, grandes igrejas, grandes obras, não levam ninguém para o céu. Ninguém. Quem leva as pessoas para a eternidade, para ficar com Deus, é você entregar a sua vida para Jesus. Isso que leva uma pessoa a estar pela eternidade. E depois você tem que viver de acordo com aquele chamado que você teve de Deus. Isso inclui escutar a voz de Deus,
e viver dentro do espírito natalino. Amém? Com certeza. Então, irmãos, quero dizer que generosidade é fundamental. Mas essa generosidade, ela tem que ser bem direcionada. Não adianta assim, eu vejo, e já ajudei também bastante, tá? Vamos fazer tal coisa, tal, beleza. Tá ok. É assim, estruturas, é importante. Mas dinheiro da igreja, ele tem que estar sempre muito focado em vidas. 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 Resgatar vidas, cuidar de vidas. Às vezes a gente cuida da estrutura porque a gente quer resgatar mais vidas. Se a gente quer criar uma grande estrutura para fazer o meu nome grande, né? Esse aqui foi o grande pastor que fez. Eu vou falar uma coisa aqui. Abrir meu coração para os irmãos e para o resto da internet toda. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo é ter uma igreja e colocar uma placa lá, este pastor entregou esta igreja. Ridículos quem fazem isso. Inclusive meus irmãos que eu vejo fazendo isso. Ridículos. Fico indignado com isso. Quem tem que ter nome na igreja é Jesus, somente Ele. Somente Jesus. A placa que tem que ter na igreja é o nome assim, esta igreja é do Senhor Jesus. Foi consagrada por Ele, ela foi construída por misericórdia dEle. Isso me dá nos nervos. E quantas vezes eu já vi isso? Me perdoem o abrir o coração aqui, irmãos. Não dá, né? Não dá para fazer isso. Aqui a igreja de Antioquia, ela tinha uma ideia correta. Ela tinha o espírito natalino. Ela tinha o amor. Ela tinha um foco. E o foco era cuidar daqueles que Deus amava. Deus amava. Deus revelou quem ele amava e quem ele queria cuidar. Revelou a igreja foi tocada por aquele amor, e movida pelo amor, cuidou, fez todo um movimento para cuidar daqueles que Deus amou. Esse é o espírito natalino. E olha só, para finalizar, olha o que aconteceu aqui. Há um grande compromisso com a missão. A igreja, ela envia os seus líderes para levar a oferta. Lá no versículo 30 diz assim: e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Barnabé, Barnabé, vocês sabem que era um líder da igreja, um homem muito temente a Deus. Paulo, também, um homem muito temente a Deus, deixou muitos escritos na Bíblia para a gente. A igreja, olha o que ela fez, na hora de mandar o dinheiro para Jerusalém, que era uma coisa muito perigosa. Agora imaginem só, a gente está num tempo onde não tem Pix, não tem conta corrente. Como que você leva dinheiro, 550 quilômetros de distância, saindo de Antioquia da Síria até Jerusalém? Como que você faz isso? Você não tem papel moeda. Você tem o quê? Moedas de prata, de ouro. Então você vai estar tudo em sacos. Você vai pegar alguns homens e você vai sair de lá e vai fazer essa viagem. Olha o perigo que esses homens estão passando. E se eles fossem roubados? Eles poderiam ser mortos. Chegando lá em Jerusalém estava tendo perseguição. Lembra que eu falei logo no comecinho da pregação que estava tendo perseguição em Jerusalém? Essa perseguição foi tão séria que Tiago tinha sido morto.
Essa perseguição tinha sido tão séria que várias pessoas da igreja de Jerusalém tinham sido jogadas no cárcere e tinham sofrido com muitas atrocidades, né? Tinham sido torturadas. O próprio Pedro tinha sido preso, só não foi morto por uma intervenção divina. E eles estão lá, bonitões, carregando um sacão de dinheiro, literalmente, tá? Literalmente, eles estão carregando um saco de dinheiro, 550 quilômetros, direção Jerusalém. Chegando lá, poderiam pegar uma tropa romana, poderia acontecer qualquer coisa no meio desse caminho. Eles poderiam ser mortos. E só que na hora de mandar, eles não mandaram qualquer um. Eles mandaram os cabeças da igreja fazer isso. Isso mostra o compromisso daquela igreja com a missão. Eles mandam os líderes. Pela Bíblia, né, por Atos e por Gálatas capítulo 2, nós sabemos que pelo menos Paulo, Saulo e Tito também foram nessa viagem, para levar esse dinheiro. Chegando lá, eles distribuem o dinheiro, dá tudo certo, graças a Deus. Né, eles conseguem fazer essa primeira distribuição de dinheiro ali em Jerusalém, em toda a Judéia ali, e ajudam bastante os irmãos. Mas o que eu quero notar, eu quero falar para vocês, irmãos, que não era 500 quilômetros, como eu falei, não era uma viagenzinha como a gente faz hoje, 500 quilômetros, a gente vai para o Rio de Janeiro hoje de manhã e volta à noite. Não, eles saíram hoje e voltariam 2 meses depois. Muito esforço. Para a gente, isso mostra, e é um exemplo do que a gente recebe do nosso próprio Deus. Deus, né, para se encarnar, houve um grande esforço. Isso faz parte do espírito natalino também. Imagina só Deus. Deus, ele sai da onde ele está. Ele nasce como criança, vive como criança, cresce, né, aprende, né, sofre um monte de coisas aqui na vida, tudo por amor a nós, faz parte do que Deus faz, Ele se esforça. A igreja também tem que aprender que se ela quer cumprir a sua missão, ela tem que se esforçar bastante. Isso vai te custar, você vai ter que se esforçar muito, senão você não vai conseguir cumprir a missão. Esforço é necessário, senão você não consegue. E a igreja de Antioquia mostrou isso. E é interessante que a gente conhece muito a igreja de Antioquia pelas viagens missionárias. Mas a primeira viagem, né, que a igreja de Antioquia promoveu foi uma viagem de resgate à igreja que estava na Judéia. E depois ela vai promover mais 3 viagens missionárias. E a igreja que está de Antioquia existe até hoje. Se você for lá na Síria, ainda existe essa igreja lá, que era a igreja que eu falei logo no comecinho, que pode começar uma perseguição com ela lá na Síria, porque a Síria pode começar a ter perseguição dos cristãos lá. Mas eu quero, agora voltando aqui para a pregação, eu quero falar uma coisa para você, igreja. A igreja também precisa se esforçar para completar a sua missão. Nós temos que nos esforçar para cuidar dos nossos. Demonstrar amor não é somente falar, você tem que se esforçar, não é fácil. Às vezes você demonstra amor, o camarada não quer nada com você, mas mesmo assim você tem que buscar demonstrar amor. Você tem que ser, ao invés de você querer receber a bênção, você tem que ser a resposta de oração das pessoas. Isso é muito legal. A igreja de Jerusalém estava sofrendo, eles estavam clamando a Deus pelos seus sofrimentos. Aí o que acontece? Deus manda lá uma visão através de Ágapo, e daqui a pouco chega Paulo e Barnabé. Olha, aquela oração que você fez, está aqui, ó. Eu sou a resposta de oração. Imagina se você, meu irmão, você, minha irmã, vocês podem ser a resposta de oração de muitas pessoas.
Mas você está disposto a ser isso? Ou você quer receber a bênção? Isso é uma mudança, irmãos, enorme de chave, sabe? A gente está num tempo onde a gente quer a bênção, mas pouca gente quer ser bênção, né? Mas só que se você quer ser a bênção, isso vai te custar dinheiro, tempo, trabalho, dor de cabeça, etc, etc, etc. Mas eu quero também te dizer uma coisa, vai dar trabalho, mas é muito melhor você ser bênção do que você receber bênção. Se você acha que receber bênção é legal, ser bênção na vida dos outros é extremamente melhor, porque quando você está sendo bênção na vida dos outros, você está dentro do espírito natalino, dentro do espírito da encarnação, aonde você está demonstrando o amor de Deus para outras pessoas, você está exatamente na mesma visão de Deus, naquele amor que Deus mandou o seu filho. Agora Deus está demonstrando amor e Ele está mandando você. Olha que legal. Imagina isso. Você já imaginou isso? Deus demonstra amor, manda você como representante de Jesus para ser bênção. Fantástico, né? Pensar dessa maneira. Mas, irmãos, e eu fico pensando, olhando para esse texto, que esse é o verdadeiro espírito natalino. Um espírito natalino que a gente não precisa viver somente na época de Natal. É um espírito que Deus, lembrando que Deus não poupou esforços para nos salvar. Nós também não devemos poupar esforços para demonstrar o amor de Deus neste mundo. E assim já estou completando esta mensagem desta noite. No texto que nós lemos nesta noite, nós vimos que a igreja de Atos vivia realmente os valores natalinos, valores que expressam o amor de Deus, né? Era uma igreja que ouvia a voz de Deus, é uma igreja que se dispunha amorosamente a ser bênção, era uma igreja generosa e que não media esforços para cumprir a missão. Esses são os valores natalinos, né? Deus, por seu amor, não poupou esforços para cumprir a sua missão. Encarnou, viveu entre nós, tudo isso por amor. Que nós tenhamos como exemplo, primeiramente Deus, e também a igreja de Antioquia, como exemplos de valores natalinos, para que nós possamos ser pessoas que vivem neste amor e que expressam este amor aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém?